Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Quem for encontrando, dá um glória a Deus bonito para o Senhor. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Vou ler de novo. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Anote isso. Grife aí, toda a expectativa do povo judaico. Se você puder anotar aí, grifar, passar a tua caneta, que é muito importante esse final. Toda a expectativa do povo judaico. Eu só posso dizer para você uma coisa essa noite: que a vitória do Senhor vai bater na porta da sua casa. Fala assim: eu creio, Senhor. Olha aqui para mim, queridos. Olha para mim. Olha que interessante, a palavra do Senhor está nos falando o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. O que está acontecendo? Vamos entender aqui. Aqui é interessante entender que antes acontecesse a morte de Tiago, que Pedro e Tiago andavam juntos, eram grandes amigos. E antes de acontecer a morte de Tiago, Herodes matar Tiago, nós vamos ler no capítulo 11, versículo 27, nós vamos ver que aqui, 26, que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. É bom anotar isso aí, porque às vezes você pergunta onde está essa palavra cristão. Então está em Atos 11, 26, é a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. O que significa cristão? No cristão, a palavra cristão é Christos, significa seguidor de Cristo, aquele que segue a Jesus Cristo. Então todo aquele que diz que é cristão, realmente é um seguidor de Cristo. Então você veja que aqui aconteceu esse povo ser chamado de cristão, e o povo judeu odiava os cristãos, odiava o povo de Deus, a igreja de Jesus, que crescia cada vez mais. E Herodes, para poder agradar aos judeus, ele mata Tiago e manda prender manda prender Pedro, porque Pedro seria morto logo depois da Páscoa. Então ele diz: mata Tiago e prenda Pedro, confundindo um pouco os nomes. Vamos lá. E diz a Bíblia que, vendo isso que era agradável ao judaísmo, vai dizer que ele prosseguiu prendendo Pedro. Quer dizer, tem gente que só faz, tem gente que se ilude com as palmas dos outros, tem gente que se ilude com os aplausos dos outros, acaba fazendo aquilo que Deus não mandou, acaba fazendo aquilo que Deus não ordenou fazer. Você veja que ele fez só para se sentir o bom, ou bonzinho, ou aquele que agradava o farisaísmo, o judaísmo. Então por isso que ele começou a maltratar os cristãos. Esse homem tipificava o diabo, o demônio, que odiava crente, que odiava servo de Deus. Porém, você veja que Pedro foi lançado na prisão. Agora no versículo 5 vai dizer que Pedro, olha só, Pedro estava guardado no cárcere. Então Pedro, a Bíblia não fala estava preso, apesar que ele estava preso. Olha só que interessante. Além dele ser preso, perto dele
tinha 4 grupos de soldados, então são 16 soldados, e mais 2 sentinelas em cada porta, então são mais 4 sentinelas, então 20 soldados para prender um único homem, para poder vigiar um único homem, que era somente um pescador que se tornou um discípulo de Cristo. Então você veja só que uma pessoa, o estrago que ela pode fazer no mundo espiritual. Você não entendeu? Uma pessoa só, ela pode mexer com uma comunidade. Uma pessoa só, ela pode mexer com uma cidade. Uma pessoa só, ela pode mexer com todo o espiritual da família. Então você veja que o diabo tentou de toda maneira parar Pedro. Olha só que interessante, além de ele estar com 20 soldados cercando ele, ele estava preso no fundo de uma prisão, amarrado com correntes. Um absurdo. Não tinha como esse homem sair, mas Herodes entendia que existia algo na vida de Pedro que era diferente. O diabo sabe muito bem quem é você. O inimigo sabe quem é de cristão de fato. O inimigo sabe quem é seguidor de Cristo de fato. E por isso que muitas vezes vem levante contra a tua vida, vem perseguição contra a tua vida querendo te parar. Mas fica firme que aquele que é fiel, começou a boa obra, ele vai terminar na sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir amém na igreja? Vamos continuar. Agora você vai ver aqui. Por mais que se tentasse fazer alguma coisa, Deus não ia fazer nada, porque aquele momento era o tempo de Herodes. Era o tempo de Herodes. Então tem coisas que não adianta você ficar batendo cabeça, ficar dizendo por que Deus me ouve, por que Deus não faz, por que Deus não realiza, por que Deus não abre a porta, porque tudo tem um tempo. E o tempo era de Herodes, não era de Pedro. De repente, o momento que você está vivendo hoje, não é o tempo de Deus agir, não é o tempo de Deus fazer. O que você tem que fazer, aprender, é esperar em Deus, é saber aguardar a hora certa que Deus vai agir na tua vida. E aqui Herodes, ele já estava preparando, quer dizer que Pedro já estava na agenda de Herodes, já estava na agenda do quê? Matei Tiago, agora vou prender, vou matar Pedro. Olha que interessante, o diabo já tinha declarado pela boca de Herodes que ia matar Pedro, mas não pode, querido. Quem pode tocar daquilo que é de Deus? O tempo de Tiago havia chegado. Deus, você pode perguntar, mas por que Deus permitiu que Tiago fosse morto e Pedro não? Porque tinha chegado o tempo de Tiago, chegou a hora, então Deus o levou. Foi desta forma. E agora Pedro, Deus não queria que matasse ele, então preferiu guardar ele numa prisão. Ainda que para alguns ele estava preso, mas para Deus estava guardado. Então tem coisa na sua vida que está guardado, fica tranquilo, está guardado, está guardado, está guardado. Cadê o crente que está aqui nessa noite? Levanta sua mão e fala assim: está guardado. Você fica aí batendo cabeça, lutando, faz e grita e pula e faz não sei o que, e Deus fala assim: só estou guardando, porque não é a tua hora. Deixa Herodes pensar que ele está ganhando, deixa Herodes pensar que o que ele está fazendo não vai dar certo. Quando Deus ele se levanta para agir, Herodes pensou que ele estava certo, Herodes pensou que ele estava agindo corretamente, que ele estava agradando o povo. Irmão, não faça nada para agradar pessoas, faça para agradar a Deus. A Deus, fala assim comigo: eu tenho que agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que no versículo 6, fala assim comigo: Pedro dormia na prisão. E a Bíblia deixa bem claro que ele estava acorrentado com 2 cadeias e as sentinelas guardavam a porta. Então era 2 portas, 2 em cada porta, mais 16 em volta, 20. É doideira. E ainda, crente, gente, dormia ainda numa prisão acorrentado, irmão. Gente, irmão, uma coisa que acontece conosco, que a gente já não dorme. Alguma coisa que não dá certo na nossa vida, a gente já perde o sono. Alguma coisa que não caminha da forma que nós estávamos esperando, já não perdemos a noite de sono, passamos a noite em claro, ficamos acordando toda hora. Sim ou não? É verdade. Apesar que Davi ele fala no Salmo 3, verso 5,
que ele falou assim: eu vou deitar, vou dormir, porque eu sei que enquanto eu estou dormindo, meu Deus está trabalhando e vai me sustentar. Presta atenção, você vai ter a noite mais abençoada da tua vida, que vai ser hoje, em nome de Jesus. Agora, apóstolo, me diga uma coisa: por que que Pedro dormia na prisão? É uma coisa que muitos já perguntaram, muitos já tentaram descobrir, muitos já tentaram entender por que que Pedro dormia, se Pedro estava sendo ameaçado de morte. Pedro ia morrer, gente, e o cara dormia. Ele sabia que quando saísse daquela prisão, Herodes ia acabar com a vida dele. Mas fala comigo assim: mas ele dormia. Então, se Pedro dormia, ele estava sossegado. Se Pedro dormia, ele estava tranquilo. Mas por que que Pedro estava tão tranquilo dentro de uma prisão? Qual é a explicação que eu tenho para isso? Eu tenho uma explicação para você, é Bíblia. Está lá no livro de João, capítulo 21, abra aí para você ver. Depois deixa uma fitinha marcando aí. João, capítulo 21, lê lá. É antes de Atos. Vem lá, só para você ler junto comigo. João 21, quem contou, diga amém. Olha o versículo 18. Em verdade, olha o que Jesus está falando. Jesus, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, entenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disso isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois assim de falar, acrescentou: segue-me. Jesus está dizendo: Pedro, você vai morrer quando estiver velho. Cadê a igreja, gente? Pelo amor de Deus. Quem tem promessa do Senhor na sua vida? Fala assim: eu tenho. Agora fala assim comigo, fala assim: Pedro dormia na prisão, porque ele não esqueceu da promessa. Não tinha chegado a hora dele. Herodes podia fazer o que queria, mas Pedro falou assim: mas eu não sou velho ainda, então significa que estou aqui preso, mas a provisão, o socorro está a caminho a qualquer momento da minha vida. Pedro sabia que naquele momento ele não iria morrer, porque Jesus disse lá atrás, antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de Jesus ser levado ao Pai, Jesus avisou Pedro: Pedro, estou te avisando que você vai morrer quando estiver velho, mas a sua morte não vai ser muito legal. Pedro morreu numa cruz romana, cabeça para baixo. Ele não achou digno de ser crucificado igual o Salvador. Então mandou, quando foi crucificar Pedro, mandou crucificar de cabeça para baixo. Mas ele já era um senhor. Então Pedro não morreu na prisão. Por que ele não morreu? Por que ele dormia na prisão, mesmo acorrentado, mesmo cheio de soldados? Porque ele sabia que a qualquer momento Deus ia dar livramento para ele. A qualquer momento Deus ia mudar a história dele. A qualquer momento a vitória chegaria na vida de Pedro. Levanta sua mão, por favor. Irmão, você tem promessa de Deus ainda? Então para de ficar murmurando pelos cantos, dizer que acabou. Aquilo que Jesus disse vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Se é Herodes que está se levantando contra você, mas Jesus está chegando aí para libertar você desta. Fala assim: eu creio na palavra do Senhor. Agora veja. Então agora você já sabe por que Pedro estava dormindo. Fala assim comigo: ele dormia porque ele sabia que tinha promessa. Isso é para todos que estão aqui. É para todos nós. É um homem que sabia que a qualquer momento Jesus ia agir. Mas a Bíblia vai ser bem interessante. No versículo 7, olha aqui para mim. Olha o que diz aqui na versão NTLH. O início, aqui está dizendo: eis porém que sobreveio o quê? Um anjo. A NTLH ela fala assim: repentinamente apareceu, na NVI, repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Na NTLH fala: de repente apareceu um anjo do Senhor, do nada, pum.
Fala assim comigo, de repente. Fala assim, dormi de um jeito, acordei de outro. Vai ser de repente. Você não entendeu? Você entrou aqui de um jeito hoje, mas de repente algo vai acontecer na tua vida. Fala assim comigo, vai ser de repente. Ezequiel capítulo 37 fala, o profeta Ezequiel disse que quando eu comecei a falar a palavra que foi me ordenado, que foi dada por Deus, Ezequiel vai dizer assim, de repente, osso começou a bater com osso, barulho começou a acontecer no vale. Fala assim comigo, vai ser de repente. Olha para o teu irmão e fala assim, de repente chega a tua vitória, de repente chega a tua cura, de repente chega a tua bênção. É de repente, irmão, por favor, é de repente. Cadê os crentes aqui nesta noite que estão crendo nesta palavra? Aplauda o Senhor. Fala assim comigo, Pedro estava no cárcere, porque Deus precisava guardar Pedro. Não adianta você querer entender os planos de Deus. Não adianta. Tem coisas que você fala, mas de repente Deus está te dando um livramento, Deus está te guardando de alguma coisa, Deus está esperando o tempo certo, e você fica preocupado. Tudo bem, nós somos seres humanos, aqui eu sou igual a você, o que você tem do lado esquerdo eu também tenho. Uma vez eu perguntei para a pessoa, falei assim, coloca a mão no teu coração. Aí a pessoa perguntou, aonde que é mesmo? Até esqueci onde tinha coração. Mas aonde você tem, eu também tenho, é um coração, o que eu sinto você sente. Você chora, eu também choro. E você fica preocupado, eu também fico preocupado. É assim que somos nós, seres humanos, mas muitas vezes nós esquecemos de palavras que Deus liberou há uns anos atrás na nossa vida, e ficamos andando como se Deus havia se esquecido do que Ele falou. Não, Ele não esqueceu do que Ele falou. Ele não é homem para que minta na sua vida, Ele não é homem, Ele não vai se arrepender do que Ele falou. Mas sempre a nossa vida, a vida de todos que estão aqui, tem um de repente. Você fala assim, eu vim aqui no culto hoje, mas de repente você não quis vir quarta-feira, e de repente quarta-feira seria o dia que Deus ia fazer. É de repente que as coisas podem mudar, e quando Deus ele resolve, chegou a hora dele, Ele vai fazer. Aqui vai dizer, no versículo 7, que veio de repente o anjo do Senhor, e quando ele chegou, o cárcere ficou iluminado. O que era? A glória de Deus revelando para Pedro, no momento mais difícil, no momento que ele não esperava. Mas só que estava acontecendo uma coisa naquele momento. Pergunta o quê? Estava tendo oração na casa da irmã Maria. Fala para o teu irmão assim, irmão, está tendo oração aqui hoje ou não está? E foi então, de repente de Deus vai chegar aí. Nós esperamos que às vezes de repente Deus venha aonde está o local de oração, mas de repente não foi no local de oração. O de repente foi aonde ele estava orando. Senhor, solta Pedro, liberta Pedro, tira Pedro dessa, muda a história dele, de Pedro. Senhor, tu tem promessa de Pedro. Tiago morreu, mas Pedro não pode morrer. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem está aqui nesta noite? E as irmãs estavam orando, e Herodes estava perseguindo os cristãos. E como é que elas conseguiam fazer isso? Isso não era uma coisa de oração na casa dos irmãos, não era algo assim, poucas vezes. Era sempre tinha oração na casa dos irmãos. Sempre eles se uniam para orar, para buscar a Deus. E é interessante que todos estavam orando. Pedro estava dentro do cárcere, e Deus manda um anjo, e quando o anjo desceu lá, diz a Bíblia que iluminou a prisão, e tocou ao lado de Pedro, e despertou dizendo, vai, levanta depressa. Então as cadeias caíram em suas mãos. Olha aqui, irmão, levanta sua mão para o céu, fala assim, eu creio que vai haver um toque especial de Deus esta noite. Agora veja aqui comigo, o anjo fez o quê? Pedro estava tão sossegado, mas tão sossegado, que o anjo falou assim, Pedro, deu um cutucão nele, vai rapaz, levanta. E quando ele levantou, as algemas caíram. Ele estava ainda dentro da prisão, mas as algemas que prendia caiu. Mas caiu em qual momento, apóstolo? Quando ele levantou. Fala assim comigo, quando ele levantou.
Você fica às vezes falando assim: se o senhor não fizer tal coisa, eu não saio daqui. Se o senhor não fizer tal coisa, eu não vou fazer assim. Enquanto você fica murmurando na sua casa, murmurando nos cantos, dizendo: se Deus não fizer tal coisa, você não se move, você vai continuar preso a alguma coisa. Mas no momento que você fala assim: eu vou me levantar, mas vou me levantar para o novo, vou me levantar para que Deus está me chamando, aí o que te prendia não vai te prender mais, o abençoado. Deus não quer você preso. Escute, fala assim comigo: quando Pedro levantou. Não, está devagar. Fala assim: quando Pedro levantou, as algemas caíram. As algemas são aquilo que impede de eu tocar, porque prende, não me deixa avançar, não me deixa sair do lugar. Tem coisas que está te prendendo, e você se entregou. Você está se entregando a isto. Você está entregando essa situação. Você está se entregando coisas que já se foram, que Deus mesmo já tirou da tua vida. Deus tirou Tiago, mas deixou Pedro. Então tem coisas que Deus tirou, tem coisas que Deus fechou. Tiago foi embora, tudo acabou. 2022 já foi. Tiago, a porta fechou, Deus tirou, já foi. Tiago, aquele relacionamento acabou. Quem sabe era o Tiago, Deus permitiu acabar para que você começasse um novo de Deus. Você não está entendendo aqui que Deus está falando com você, abençoado. Deus está dizendo: olha, Tiago foi, mas Pedro está vivo. Tem coisa nova chegando. Aí você veja que o anjo toca no lado de Pedro e fala para Pedro: desperta, vai depressa. E quando levantou, caiu as algemas. Deus estava fazendo o que ali aquela hora? Cancelando uma sentença de morte que estava sobre Pedro. Herodes deu uma sentença de morte, vai morrer, mas Deus viu um anjo e manda cancelar aquela sentença. Eu não sei qual que é a sentença que o inferno declarou sobre a tua vida, que você está vivendo, que parece que mais nada vai acontecer, mas veja o anjo chegando com uma rapidez, como luz dentro daquela prisão, e dizendo: fica de pé. Não vai ser como estão pensando. Herodes já perdeu, ele não vai conseguir. Veja, a Bíblia diz assim que quando ele despertou, as cadeias caíram em suas mãos, e disse: cinge a tua calça, sandália. É assim que ele fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. O anjo está dizendo assim: não fica nada na prisão, não vai ficar nada aí dentro, você vai levar tudo com você. Só alguns entenderam. Ele está dizendo assim: Pedro, não deixa a capa, não deixa a roupa, não deixa nada, leva tudo. Tudo que é teu não vai ficar na prisão, tudo que é teu vai com você. Tudo que é teu vai com você. Eu sinto Deus aqui. Levanta sua mão e fala assim: tudo que é meu vai comigo, me pertence. Pode aplaudir o Senhor. Veja, agora aqui diz: então o anjo seguia na frente. Fala assim: o anjo ia na frente. Deus mandou o anjo, Pedro atrás, vamos embora. Passa a primeira porta, a porta abre, porta de ferro, não é porta de plástico, não, é porta de ferro, portão de ferro. E foi abrindo, e Pedro atrás. O anjo foi junto, na frente. Deus mandou um anjo para ir na frente. Você não entendeu? Você vai sair daqui hoje e na tua frente vai o anjo. Fala assim comigo: vai o anjo do Senhor na minha frente. Então você veja que Pedro, quando ele começa a atravessar as portas, passou a primeira, passou a segunda e chegaram ao portão de ferro que dava à cidade, a qual se abriu automaticamente. Quando ele pisou na rua, o anjo saiu dele, foi embora. Aí Pedro fala assim: puxa vida. E Pedro caiu em si e disse: nossa, agora eu sei que o Senhor enviou um anjo, livrou-me da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Tem lugares que Pedro não conseguia ir sozinho, mas o anjo foi destravando.
Pedro já estava livre da algema, mas tinha coisa travando o caminho dele. Quem foi na frente? O anjo. E o anjo foi fazendo o quê? Destravando. Sai, 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 sai. É a ordem de Deus. Hoje, tudo que está travando o caminho de Pedro está sendo destravado. Tudo que estava impedindo de Pedro avançar, o anjo está destravando. Só quem está aqui não entendeu ainda. Meu Deus, vou falar de novo. O anjo ia na frente, irmão. Hoje é a noite que vai destravar todas aquelas portas de ferro da tua vida. Fala assim: eu creio, Pai, nessa palavra. Meu Deus, já estou caminhando para o final. E Pedro fala: o anjo me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Fala assim comigo: toda expectativa do povo judaico. Ele está dizendo assim: Herodes tentou me matar, mas não conseguiu. Essa situação tentou me parar, mas não conseguiu. Deus me livrou. Quem está precisando de um livramento de Deus, que eu grite bem alto: Deus me livrou hoje. Pensaram que era teu fim, pensaram que está tudo acabado, pensou que você não ia conseguir, e o Senhor estava usando a boca de Pedro para dizer: Deus me livrou de Herodes. Só que é uma coisa mais interessante ainda fala comigo, expectativa dos judeus. Sabe o que eles estavam fazendo? Sabe o que é essa expectativa dos judeus? É alguém esperando algo acontecer com Pedro. Isso é expectativa. Ele vai morrer depois da Páscoa. Quero ver Pedro. Vai acontecer igual aconteceu com Tiago. Os judeus estavam numa expectativa de uma ocorrência de alguma coisa com Pedro, dizendo: ele não vai aguentar, ele não vai conseguir. É só ele sair da prisão que Herodes já mata o Pedro. Só que Pedro disse: Deus me livrou da morte, do fim e das expectativas daqueles que queriam ver meu fim. Todos que esperaram ver o meu fim, Deus nesta noite está dizendo, Isaías 41:11. Olha aí, segura aí que vai vir forte agora, hein? Quero ver se você vai ficar quieto agora. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contenderam contigo perecerão. Deus está dizendo assim: vão ser envergonhados e confundidos, vão dizer assim: como que ele conseguiu? A expectativa que eu tinha que não ia dar certo, era fogo de palha, que essa situação ia acabar, que ele não ia para frente, o tempo de vida estava acabando, o seu casamento eu estou vendo que ia acabar, mas de repente tudo virou, tudo mudou, tudo começou novo na vida dele. Eu sinto o Senhor aqui. Deus acabou com duas coisas. Fala comigo assim: Deus acabou com duas coisas: com o plano de Herodes e com a expectativa dos judeus. Fala assim comigo: Deus acabou com todo o plano maligno contra a minha vida, que muitos sabiam, e Deus vai confundir a muitos o que Ele vai fazer. Aleluia!